Conta-se que certa vez o Dalai Lama foi visitar um amigo que era o líder de um grupo de estudos espirituais. E esse amigo morava bem distante. E o Dalai Lama sempre levava junto seu médico particular, um chinês simples, sábio e um acupunturista muito experiente. E estando já nesse país, os membros deste grupo espiritual pediram ao Dalai Lama para seu médico examinar seu líder, que padecia de um câncer e que definhava gradativamente. Esse acupunturista, muito solícito, foi logo examinar este paciente. E após um exame geral, esse acupunturista tomou o pulso do paciente, ele se concentrou por alguns instantes e logo em seguida disse muito amorosamente: "Em 45 dias você vai estar bem." Os olhos do paciente logo brilharam, encheram-se de lágrimas e ganharam uma nova vida, uma nova expressão. E a partir daí, ele se sentia cada vez melhor internamente e muito mais irradiante. E em 45 dias precisos, desencarnou serenamente. Será que o acupunturista falhou? Ou será que o paciente foi enganado? Esse médico estava consciente de que em 45 dias o ciclo da alma naqueles corpos estaria terminado e que aquela alma, estaria então se retirando daqueles veículos materiais e estaria ingressando numa nova esfera de vida, onde a doença, onde a dor, onde o sofrimento não existem. E esse médico era ainda depositário de uma antiga ciência, que hoje é completamente desconhecida do Ocidente e quase completamente desconhecida no Oriente, que é a ciência da morte. Assim como existe uma ciência para nascer, uma ciência para viver, existe também uma ciência para morrer. E esse conhecimento foi sendo retirado da humanidade, recolhido da humanidade, pelo mau uso que a humanidade fez desse conhecimento. E essa ciência da morte está para ser novamente desenvolvida em uma fase vindoura da Terra. E pelo pouco de informação que nós temos a respeito dessa ciência da morte, nós sabemos que ela se vale basicamente da intuição. Ou seja, a intuição é que permite prever com uma certa exatidão o momento da morte, o momento de desencarne de um ser. E além da intuição, essa ciência da morte pode se valer também de certos sinais sutis, observáveis no indivíduo. Por exemplo, o estado do pulso, a expressão da face, o brilho dos olhos e tantos outros sinais. E essa ciência da morte ensina também que a compressão de certos centros nervosos na cabeça, de certas veias, de certas artérias superiores, pode favorecer o rompimento do fio da vida, ou seja, o rompimento daquele fio que liga a vida ao corpo físico. E com isso, então, favorecer o desligamento da alma. E o que é esse fio da vida? Toda noite nós dormimos várias horas. E durante o sono, a nossa consciência sai do corpo físico e se polariza, ora no plano emocional, ora no plano mental, ou mesmo mais além ainda. E nesses planos, essa consciência faz suas experiências, essa consciência age, essa consciência aprende, ela evolui. E para onde quer que essa consciência vá,
ela sempre retorna ao corpo físico, porque esse fio da vida se mantém intacto. E assim, ela pode sempre retornar novamente ao corpo físico. No momento da desencarnação, a consciência, quando ela sai do corpo físico, a alma, quando sai do corpo físico, rompe definitivamente esse fio da vida. E esse fio da vida é aquela corrente de energia, como dissemos, que liga a vida ao corpo físico, que mantém o corpo físico vivo e atuante, né? Como um veículo ativo para a alma. Então, essa morte é uma experiência muito conhecida para a consciência, porque toda noite, quando adormecemos, nós fazemos como que um pequeno ensaio. Nós vivemos uma pequena morte toda noite. E a única diferença é que, na morte, a saída da consciência é definitiva. E no sono, nós sempre retornamos com a nossa consciência ao corpo físico. Isso significa, então, que em 365 dias, nós ensaiamos pelo menos 365 vezes essa pequena morte. Isso em 10 anos perfaz aproximadamente 3.600 vezes. E numa vida média de 50 anos, isso faz quase 20.000 vezes. Então se vê que não é por desconhecimento, nem por falta de treino, que nós ainda manifestamos tanto medo da morte. É uma velha e conhecida amiga. Existe hoje um grande abismo entre a ciência para trazer os seres à encarnação e a maneira quase cega, muitas vezes atemorizante, ignorante mesmo, para levar os seres à desencarnação. E isso, naturalmente, não anula a moderna ciência médica, com sua competência, com suas limitações. Porém, hoje torna-se necessário desenvolver uma nova atitude, uma atitude mais lúcida diante da morte. E isso significa cultivar essa nova atitude diante da morte e significa também resgatar a ciência e a arte de morrer. Alice Bailey diz: é necessário cultivar uma nova atitude a respeito da morte e resgatar a ciência e a arte de morrer. A morte deve deixar de ser uma coisa que não podemos controlar e que invisivelmente nos derrota. Devemos começar a controlar nossa passagem para o outro lado e a compreender algo sobre a técnica da transição. E essa mesma instrutora, Alice Bailey, continua dizendo: haverá uma época em que o ato de morrer será visto como um triunfante final de vida, em que as horas passadas no leito de morte serão um glorioso prelúdio de uma saída consciente do corpo. Em lugar de lágrimas e medo e da recusa em reconhecer o inevitável, o moribundo e seus amigos concordarão com a hora chegada. Nada senão a felicidade caracterizará essa passagem. Na mente dos que ficam, o pensamento de dor não entrará, e os leitos de morte serão vistos como momentos mais felizes que os nascimentos. E ainda segundo Alice Bailey: não está longe o tempo em que isto será profundamente sentido pela humanidade inteligente e, pouco a pouco, por todos os homens. A ciência atual afirma que existem apenas crenças a respeito da imortalidade e não evidências concretas. Porém, a vida hoje nos dá indicações muito precisas a esse respeito. Nós sabemos, por exemplo, que cresce cada vez mais
o número de testemunhas que passam por experiências de quase morte, por estados de coma conscientes ou semiconscientes, e que nesses estados elas recebem um leve toque da eternidade, e assim elas retornam profundamente transformadas e com uma consciência geralmente ampliada. Por outro lado, a crença na imortalidade, mais do que uma crença, é uma íntima convicção no coração e na mente do ser humano. Há pouco tempo, uma mãe me relatou uma história de seu filho pequeno de 4 anos que ilustra bem este ponto, de que no âmago do nosso coração está essa íntima convicção a respeito da imortalidade do nosso ser. Era uma criança que estava no velório de sua avó. E ali todos estavam tristes, deprimidos, chorosos, como é de praxe acontecer em tais encontros. E essa criança permanecia quieta, reflexiva, num dos cantos daquele ambiente. E de repente ela se volta para a mãe e diz: Mãe, você não precisa de ficar triste. Eu vi a vovó. Ela estava muito bem, feliz e sorridente, e luminosa. E ela me disse que agora é que a sua verdadeira vida vai começar. A mãe escutava atônita essa revelação e a criança prosseguiu. Nós é que parecemos mortos. Nós é que andamos pela vida como fantasmas. Nós é que precisamos de ajuda, não a vovó. De onde uma criança de 4 anos tira esse conhecimento, essa convicção. O ser humano, diante da morte, geralmente inverte as realidades. Nós, quando descemos para a encarnação, de certa forma, nós morremos para o mundo espiritual, onde participávamos de uma vida muito mais ampla, consciente e livre. E quando nós encarnamos, nós esquecemos essa nossa origem espiritual, na medida que nos identificamos naqueles corpos materiais nos quais entramos e na medida em que nos identificamos com o mundo denso, com o mundo material ao redor. E isso, então, que é considerado como morte para o plano espiritual, aqui é comemorado como nascimento. E ao final da encarnação, quando o indivíduo, quando a alma parte para o mundo espiritual, ou seja, quando a consciência renasce nos mundos sutis, aqui choram a nossa morte. Então se vê que aqui na humanidade nós invertemos completamente essas realidades. E isso produz emoções, isso produz sensações que são inoportunas para este momento final da grande transição, tanto de quem parte para o mundo espiritual, como para aquele que chega do mundo espiritual até aqui ao mundo concreto. Alice Bailey continua dizendo: a indicação e a crença a respeito da imortalidade da alma darão lugar à convicção e ao conhecimento, pois terá lugar um acontecimento e será feita uma revelação à humanidade que transformará a experiência em certeza, a crença em conhecimento. E segundo essa mesma ciência espiritual, o medo da morte se baseia em certos pontos bem chaves. Em primeiro lugar, ele se baseia no terror que sentimos pelo processo final de rompimento do fio da vida, ou seja, pelo desligamento da alma e pelo abandono do nosso corpo físico. Em segundo lugar, no horror pelo desconhecido que vamos enfrentar após essa nossa grande transição. E, em terceiro lugar, ele reside na dúvida quanto à imortalidade do nosso ser. E, em quarto lugar,
na dificuldade de deixar para trás coisas e pessoas queridas. E além desses pontos importantes que nos relacionam com esse medo da morte, isso se baseia também na memória subconsciente de experiências dolorosas ou experiências difíceis de morte que tenhamos passado em vidas anteriores. Isto, então, fica como marcas profundas na nossa consciência. E também na memória de experiências mais antigas ainda, de experiências pré-históricas, ocorridas em época em que as condições de sobrevivência na Terra eram muito mais difíceis. E essas memórias estão mais profundas ainda na nossa consciência. E segundo essa mesma ciência espiritual, a causa principal do medo da morte é devido ao nosso apego à matéria, ao nosso apego ao mundo denso, ao mundo concreto, ao mundo da forma. E também é devido ao pouco contato que nós mantemos com a vida da nossa alma, que é esse núcleo imortal, reencarnante em nosso ser. Então, esse temor básico que o homem sente diante da morte é de não sobreviver a essa experiência. E também é devido à falta de conhecimento que nós tenhamos a respeito desse processo de desencarnar. E todos esses medos estão ainda atuantes em nós devido à pouca comunicação do nosso ser consciente com aqueles níveis mais internos, com os níveis da nossa alma, ou seja, com a vida, com as vibrações da nossa alma. Então, para lidar com o medo da morte, nós pouco temos a fazer conscientemente, diretamente, a não ser elevar esse assunto a um nível mais científico. E nesse sentido, científico significa ensinar as pessoas a morrer. Diante disso que foi exposto, a ciência e a arte de morrer nos dão indicações bem simples para facilitar este processo para aqueles que buscam se preparar em vida para este momento de grande transição, para este processo de se desligar do corpo físico sem dificuldades, sem medos e sem resistências. E a primeira indicação é treinar o desapego. O desapego ao mundo da forma, o desapego ao mundo físico, aos bens materiais, aos seres, aos objetos. Como vimos, a causa básica do nosso medo da morte é esse nosso apego ao mundo formal, ao mundo concreto. E, em segundo lugar, focalizar a atenção no centro da própria consciência. Isso ao longo do nosso dia, isso nos momentos do nosso recolhimento, isso à noite, ao se preparar para dormir, ao se preparar para aquela pequena morte diária. E assim, a nossa consciência, nós vamos nos preparando para perceber aquelas vibrações da alma, e no momento dessa grande transição, essas vibrações vão ser muito mais familiares para nós. Então isto vai facilitar este processo da transição. E em terceiro lugar, a prática da vida de serviço impessoal. O livro A Morte, Sem Medo e Sem Culpa, a página 68 diz: servir verdadeiramente é a chave para nos prepararmos para a morte, a grande transição de um nível para outro da consciência. Quanto mais a ideia altruísta do serviço for desenvolvida nos grupos de trabalho espiritual e nos indivíduos, mais essa ideia poderá se implantar,
e maior facilidade haverá nos momentos finais de transição que hoje ainda estão carregados com pesadas tintas de emoção e de dor. E, em quarto lugar, cultivar o pensamento da imortalidade, da eternidade. Como vimos também, um dos medos básicos da morte é essa nossa dúvida em relação à imortalidade do nosso ser, que sabemos que está profundamente colocada na nossa consciência. E como geralmente vivemos mais polarizados nos níveis superficiais, externos da consciência, então essa dúvida a respeito dessa imortalidade pode também ser mais proeminente em nós. E isto então leva a esse estado de medo inconsciente da morte. Então é necessário refletir sobre a realidade de que não existe morte. E existe sim uma transição para outros estados de consciência, para outros estágios de vida. E essas nossas idas e vindas, essas nossas encarnações e desencarnações se dão segundo um ritmo necessário à evolução do próprio ser e também para serviço ao mundo, para serviço aos homens. Em síntese, então, podemos dizer que para facilitar este momento da grande transição, esse momento do rompimento definitivo da ligação da nossa consciência com o corpo físico, basta então dirigir o nosso pensamento para os nossos níveis superiores, para os níveis da nossa alma. E a partir dessa coligação que buscamos todo o tempo, nós praticarmos uma vida de serviço impessoal. Nós vivermos uma vida de serviço impessoal e não permanecermos apenas na teoria. Por meio do serviço, começa a fluir no ser uma energia que começa a dissolver, começa a curar e começa a regenerar aqueles níveis mais obscuros que estão mais profundamente arraigados em nós. E a nossa segurança interior não está em nada que possamos acumular externamente, em nada que possamos adquirir externamente. Mas a nossa segurança interior, ela se baseia no bem que praticamos. E aquilo que irradiamos, aquilo que criamos de positivo na nossa vida, isso retorna a nós. E isto começa a dissolver gradativamente, inconscientemente em nosso ser, aqueles nossos medos mais ocultos, aqueles nossos medos inconscientes, sem que para isso seja necessário nós conhecermos as origens desses medos, que geralmente são muito obscuros para nós. Alice Bailey continua: o reino do temor à morte está quase terminando, e em breve entraremos num período de conhecimento e certeza, que removerá as causas de nossos temores. Nossas ideias sobre a morte têm sido errôneas. Nós a temos considerado como se ela fosse o grande e derradeiro terror, enquanto na realidade ela é a grande libertação, a passagem para uma dimensão de atividade muito mais plena e a liberação da vida de um veículo cristalizado e de uma forma inadequada. Vocês têm alguma pergunta a respeito? O fato de toda criança ao nascer chorar tem a ver com essa morte espiritual. Então ela está perguntando se o fato da criança chorar ao nascer é algo que diz respeito a essa morte, né, que nós vivemos ao nascer aqui neste plano.
simples não é chegar a este planeta vindo de um mundo onde vivíamos antes. Mas isso está na nossa trajetória e temos que ter coragem e decisão para cumprir até o final essa nossa trajetória evolutiva. A ampliação da consciência se dá com o desenvolvimento da alma e com o trabalho dos corpos? Ela está perguntando, então, se a ampliação da consciência se dá na alma e se o trabalho, então, está nos corpos materiais. Como é isto? O desenvolvimento sempre é da consciência. E a consciência, para se desenvolver neste ciclo evolutivo, nessa etapa planetária que vivemos, uma das formas de evolução dessa alma se dá pelas experiências que a alma pode fazer estando encarnada em corpos materiais. Então, tudo aquilo que fazemos na nossa vida, guiada por esse nível mais interno da nossa consciência, pela nossa alma, tudo aquilo deveria estar nos levando a essa ampliação da nossa consciência, a esse amadurecimento da nossa consciência. Mas esta é apenas uma das formas da alma se ampliar, da alma também se expandir. Porque a alma, em relação à nossa consciência externa, é muito mais evoluída, está num plano muito além da nossa consciência externa. Mas a alma também tem uma trajetória evolutiva, tem que evoluir. E uma das formas, ela, dentro desse ciclo de encarnação, pelo qual ainda passamos, uma das formas é esta de fazer as experiências aqui nesses veículos materiais, dentro desse corpo físico, etérico, dentro desse corpo emocional, dentro desse corpo mental. Mas também a alma, quando ela está desligada desses corpos materiais, como vimos, durante o sono, esse desligamento é parcial, não se dá de uma forma definitiva. A alma, essa consciência, pode se polarizar em níveis bem além, em níveis bem profundos da vida, e aí então ela faz suas experiências, aí ela age, aí ela aprende, aí também ela evolui. E claro, quando a alma, então, essa consciência se desliga definitivamente nisso que nós chamamos morte, então essa alma agora está muito mais livre para prosseguir a sua trajetória evolutiva e poder assim se expandir, se ampliar de uma forma muito mais livre, muito mais dinâmica. E este ainda é um ciclo que vivemos dentro dessa lei da encarnação, mas isso está em seus momentos finais e a humanidade, o ser humano, vai se libertar desse ciclo encarnatório para viver um ciclo muito mais criativo, um ciclo superior de vida e de expansão da consciência.